Que a graça e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Hoje queremos meditar sobre as palavras do Evangelho conforme Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Mas antes disso nós vamos ouvir um hino, Os que Amam Deus, e cantar junto com ele, pois é legendado. Refletirmos sobre os que amam Deus e especialmente pessoas de grande fé nos leva ao texto do Evangelho conforme Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, onde lemos. O texto tem por título A Mulher Estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos
e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu ela. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. São estas as palavras do Evangelho. Os textos anteriores a este texto, a este episódio que acontece perto das cidades de Tiro e Sidom, são da prisão e morte de João Batista, depois a multiplicação dos pães junto ao mar da Galileia, que alimentou de 5 pães e 2 peixes mais de 5.000 pessoas, porque só de homens eram quase 5.000, sem contar mulheres e crianças. E depois, então, Jesus envia os discípulos à frente para navegarem, atravessando o mar da Galileia, e ele vai ter com eles de madrugada, lá pelas entre 3 e 6 horas da manhã, e então eles ficam apavorados, achando que é um fantasma. E Pedro então pediu a Jesus que, se fosse ele próprio que estava ali, que pedisse que Pedro fosse ter com ele sobre as águas do mar, e Jesus disse então, venha. E Pedro foi. Ao assustar-se com a força do vento e vendo as ondas se agitarem muito, Pedro afundou. E Jesus imediatamente pegou-o pela mão e o conduziu para dentro do barco. Depois, atravessando o mar da Galileia, o próximo episódio acontece em Cafarnaum, onde Jesus tem um encontro com os líderes judeus que foram de Jerusalém para Cafarnaum, para enquadrar Jesus dentro das leis do Antigo Testamento. Na verdade, não era nem do Antigo Testamento, e sim do Talmud e das traduções judaicas, que era um rito de lavar as mãos. Esse costume foi tão ampliado e aplicado ao povo que era necessário lavar as mãos antes de comer, o que na verdade é um bom costume. Só que a pessoa que não lavasse as mãos cometia um pecado tão grave como se deitasse com uma prostituta, e era cabível de pena de morte. Depois eles acrescentaram mais que deveriam lavar as mãos depois da refeição e até mesmo durante a refeição. E essas leis eram consideradas até mesmo espirituais, não só de higiene física, mas acima de tudo era um ritual para serem agradáveis a Deus. Hoje sofremos o mesmo problema que as pessoas do tempo de Jesus. Corremos o mesmo risco de interpretar mal a questão da higiene física. De tanta lavagem de mãos que realizamos, podemos até pensar que estamos imunes, até mesmo espiritualmente falando. Muitos fazem muito bem a higiene física, mas esquecem-se da principal higiene, que é a higiene espiritual. E acabam abandonando e seguindo esses ritos meramente e se sentindo tranquilos com isso. Com essa perseguição dos líderes judeus que foram de Jerusalém a Cafarnaum, Jesus então se retira para a região de Tiro e Sidom, para fora da região do território da Galileia, para terras gentílicas. E lá ele encontra uma mulher cirofenícia. O encontro de Cristo com a mulher cirofenícia inicialmente traz a nós um sentimento estranho, de perplexidade. Estou ouvindo corretamente, lendo corretamente o Evangelho? Pois parece que não é o Jesus que o Evangelho apresenta, o Jesus que eu conheço, mas é um Jesus diferente. Mas esse é o Jesus, sim. Ele curou a filha da mulher que veio pedir. Essa filha estava, segundo a mulher, endemoniada. Isso era esperado que Jesus fizesse. O médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Todo-Poderoso. O que talvez não esperássemos era que ele deveria ser persuadido pelos discípulos, primeiramente a mandar a mulher embora, porque ela estava fazendo grande barulho. E Jesus e os discípulos aparentemente foram para aquela região para se esconderem dos
fariseus da perseguição, pois Jesus estava fadado a ser preso ou até mesmo ser morto por eles, por causa desse costume de não ter lavado as mãos. Ao examinarmos esse incidente com mais cuidado, essas questões ficam muito facilmente resolvidas. Pois quando Jesus olhou para esta mulher e lhe deu atenção, ele não a vê como uma intrusa indesejável que atrapalha seu tempo e sua energia. Em vez disso, ele a via como os outros não a viam. Ele a via como uma mulher de grande fé pessoal. E essa conversa que Jesus tem com ela visa despertar essa fé e ensinar as pessoas que estão à volta de Jesus o que é efetivamente crer. E aí vem a nossa pergunta: nós cremos como esta mulher? Nós insistimos em nossas orações como esta mulher insistiu por sua filha, que aparentemente estava endemoniada? Como é que é a nossa vida de oração? Ou meramente estamos presos a alguns rituais e nós nos contentamos com tão pouco? Em vez de nos deixar em dúvida sobre as palavras e ações do Senhor, o texto nos pode levar a uma compreensão muito clara do que é uma fé persistente. A fé persistente traz alegria a Deus, porque a palavra em Hebreus 11:6 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Esta verdade bíblica certamente é precisa, no entanto, o inverso também é verdadeiro. Todas as vezes que nós nos embrenhamos na difícil aventura da fé, tornamos Deus feliz. Nós vemos o inverso lá da felicidade de Deus acontecendo sobre Jerusalém, quando Jesus chora. Chora porque queria juntar o povo de Israel junto à sua proteção, mas o povo não queria. Não cometamos este mesmo erro que aquelas pessoas cometiam na época, porque eram reticentes, eram difíceis de lidar, e hoje mesmo há pessoas que estão abandonando Deus. É impressionante que depois de 2000 anos ainda há muitas dúvidas sobre Cristo. É certo que o Evangelho precisa ser pregado com insistência e com perseverança, porque ao anunciarmos o Evangelho da salvação que nós encontramos na Bíblia, com certeza haverá transformação de vidas. Pessoas serão convertidas ao cristianismo, à fé cristã, à fé verdadeira, pois não há salvação fora de Cristo. E aí Jesus conversa com essa mulher, e nós vamos encontrar algo maravilhoso. E Jesus disse: não é justo pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Embora sabendo que ela era uma mulher pagã, e que era tão impura aos olhos de um judeu quanto os cachorros de rua sarmentos que rondavam pelas antigas cidades, ela não contradiz o que Jesus está dizendo, ela apenas diz: sim, Senhor. E ela responde mais: mas mesmo os cachorrinhos, e aqui está se referindo aos cachorros domésticos, aqueles que muitas vezes, pequenos cachorros, andavam debaixo da mesa, e as crianças eram tentadas a jogar um pedacinho de pão para essas crianças, a mulher diz: mas mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sua resposta é rápida e exibe uma fé que sem dúvida deu alegria a Jesus. Ele não tinha tempo para aqueles que apenas esperavam pelo melhor. Aquelas pessoas, como muitos de nós, que acham difícil colocar a confiança total e completa na boa graça de Deus. Jesus não tinha tempo para isso, mas tinha tempo para pessoas que com alegria, com perseverança, com persistência, como esta mulher, faziam seus pedidos. E ele tem tempo se você for perseverante. Ele tem tempo se você for alegre na presença de Deus, ao pedir, ao clamar. Por pior que seja a situação, Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir o seu clamor.
Jesus, por assim dizer, se retira do conflito que estava acontecendo em Cafarnaum com a presença dos líderes judeus que tinham ido de Jerusalém até lá, em torno de 150, 160 quilômetros, para enquadrar Jesus dentro das leis de Talmud. Então esse é o momento que Jesus se retira novamente do conflito, porque as pessoas não sabiam e não entendiam qual era o propósito, qual era o ministério, qual era o plano de Deus para elas. Anteriormente, ele se esquiva lá naquela multiplicação de pães, dele ser aclamado como o rei do pão. Depois, ele é o Senhor que acalma as tempestades, que tira da água e que é aclamado pelos apóstolos como realmente sendo o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Agora, novamente, esse conflito em Cafarnaum faz com que Jesus se retire para que não haja muita confusão e que as pessoas não cometam erros e o prendam e o matem antes que o tempo de Deus houvesse se cumprido. O plano de Jesus não era ir às regiões gentílicas, às terras pagãs, mas acaba indo e ali realiza algo extraordinário naquela proximidade lá de Tiro e Sidom para aquela mulher cananeia, a mulher Ciro-fenícia. A fé desta mulher Ciro-fenícia quebra barreiras. Ao longo do encontro descrito nesse texto, a fé da mulher na capacidade de Jesus curar sua filha é o fator dominante. É impressionante como esta verdade fica clara. A fé desta mulher é submetida a uma provação de resistência quase sobre-humana. Havia, sim, os discípulos que queriam despedir, porque eles estavam impacientes, eles queriam ficar escondidos junto com Jesus, mas esta mulher, segundo os apóstolos, fazia um grande barulho atrás deles, clamando, gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, socorre-me, Senhor, ajuda-me. E isso os discípulos estavam entendendo como uma perturbação. Aparentemente Jesus ignorava aquela mulher e os discípulos a queriam ver longe, mas mesmo assim a sua fé persistiu e essa persistência valeu a pena. Por isso, amados, o poder de Cristo se torna nosso, pois acreditamos que Ele pode superar qualquer barreira, qualquer obstáculo com seu amor divino. Ele pode socorrer a cada um de nós, não necessariamente na questão da lavagem, purificação das mãos, com álcool, com água e sabão, com tantas outras coisas que nós usamos nesse tempo, mas especialmente Ele curar e limpar a nossa alma com o perdão de pecados. Com certeza há muitas pessoas que estão enfermas espiritualmente. Talvez não haja uma possessão demoníaca, como no caso da filha da mulher Ciro-fenícia, mas com certeza há frieza espiritual na vida de muita gente. E isso não é bom. Isso é nocivo à saúde espiritual de qualquer pessoa, sermos frios espiritualmente. Não termos o desejo de olhar para a palavra, lermos a palavra, não termos o desejo da Santa Ceia, isso é nocivo. Não termos o desejo de dobrar as nossas mãos e quem sabe até os nossos joelhos em oração e clamar por tudo que nos perturba. Que seja a saúde física, que seja a saúde espiritual, que sejam os problemas que enfrentam pessoas que sofrem por tornados, como aconteceu no dia de ontem em Santa Catarina, e tantas outras situações em que pessoas são flageladas com enchentes, com secas, com enfermidades, com pandemias, enfim, tantas coisas que nós podemos orar. E nos alegrar também quando alguém, no fim da sua vida, diz assim claramente: pastor, ou diz à sua família: eu creio em Jesus como meu Salvador, Deus é maravilhoso,
e a pessoa está numa cama definhando nos últimos momentos de vida. Isso é maravilhoso quando alguém em idade avançada ainda persevera nesta fé. Porque é a única coisa que nós temos de útil a levar deste mundo é a nossa firmeza espiritual. Porque quando a vida aqui acaba, a eternidade começa. É isso que nós cremos, é isso que Jesus queria mostrar àquela gente, mas eles tão somente estavam presos a rituais que eles mesmos haviam inventado. Lavar antes da refeição, lavar depois da refeição, lavar durante a refeição, e com isso achavam-se aceitos por Deus. Deus quer muito mais do que uma higiene física externa, uma aparência externa. Ele quer internamente. A mulher Ciro-Fenícia tinha muita fé. A mulher Ciro-Fenícia tinha uma fé tão grande, e ela acreditava que o poder de Cristo era tão grande, o grande o suficiente para superar qualquer obstáculo, mesmo de distância ou de enfermidades. E de etnia também, pois ela era cananeia, Ciro-Fenícia, e que não fazia parte daquele grupo de judeus. Mas existe uma palavra no Evangelho de João que é confortadora. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso que acontece na vida desta mulher. Ela recebeu Jesus e creu nele e ouviu com certeza em algum momento falar a respeito do seu grande poder, e por isso ela vai ao encontro de Jesus sabendo que ele tem o poder, só ele. E depois que Jesus viu toda essa manifestação de fé, Jesus disse a esta mulher: grande é a sua fé, faça-se como você deseja. A persistência da fé está baseada na abundância de Deus. Deus é generoso para com todos, especialmente para com aqueles que clamam. A fé persistente desta mulher, Ciro-Fenícia, cananeia, que era considerada pelos judeus como cãezinhos, ou até mesmo como cães sarmentos em alguns momentos, esta fé mostra uma grande confiança na amplitude do poder de Cristo que ele tem de cura, pois ela insiste e sabe que meras migalhas é tudo o que ela precisa. Os judeus, lá da região da Galileia, da Judéia, rejeitavam as grandes bênçãos de Deus. Mas esta mulher Ciro-Fenícia se contentaria se Cristo lhe desse apenas migalhas, sabendo que essas migalhas seriam uma grande bênção na vida dela e de sua filha. Porque ela tem certeza de que Jesus pode curar. E Deus, o poder de Deus nunca se esgota, pois tem o seu fundamento não em nossas boas intenções, não em nossa boa habilidade de conversa, ou até mesmo a qualidade da nossa oração, como muitos pensam e dizem: mas eu não sei orar. Amados, Deus até mesmo atende quando clamamos com gemidos inexprimíveis. Assim nós encontramos a Ana, esposa de Elcana, lá no Antigo Testamento, que não engravidava. E ela ia ao templo e pedia constantemente a Deus por um filho. E até mesmo o sacerdote entende que ela está embriagada. E quando o sacerdote a aborda, ela diz: não estou embriagada, mas estou angustiada pedindo a Deus. E o sacerdote então lhe diz que Deus atenda o seu pedido. E no ano seguinte, Ana volta com o filho Samuel nos seus braços, feliz da vida, porque Deus entendeu até o mesmo seus gemidos, que eram expressos sem palavras, apenas com balbuciar dos seus lábios, mas não saía palavra alguma. No entanto, Deus ouviu a sua oração. E por isso, amados, não tenham medo de orar, de conversar com Deus, de clamar, de gritar, de causar barulho, como essa mulher Ciro-Fenícia fez. Atrás, até mesmo para perturbar
a vida dos discípulos que queriam ela longe. E Jesus então a atende e diz: não é bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorros. Ela diz: migalhas servem, porque os cachorrinhos debaixo da mesa comem essas migalhas que caem da mesa dos seus donos, ou mesmo que a criança jogasse ao seu cachorrinho de estimação. As palavras de Jesus para esta mulher não foram palavras de desprezo ou de arrogância, como podem parecer inicialmente. Elas trouxeram à tona uma fé perseverante e persistente no poder de Deus. Que também nós possamos oferecer a Cristo a mesma lealdade, a mesma obediência inquestionável, a mesma fé persistente. Que seja cada um de nós um pedinte tão humilde como esta mulher, que se contenta com as migalhas de Deus. Se recebermos as migalhas de Deus, seremos pessoas tão abençoadas, porque migalhas ou grandes bênçãos é Deus quem dá. Por isso, amigo, irmão, viva esta fé, você individualmente, viva com a sua família, seja um fator de mudança no lugar onde você vive, na sua empresa, na sua vizinhança, no seu encontro familiar, onde quer que seja. Mostre esta fé persistente, fé perseverante, sabendo que Deus, em seu poder, atenderá a nossa súplica. Amém. Convido você à oração. Todo-Poderoso e Eterno Deus, enviaste teu único Filho para buscar e salvar os perdidos, por intermédio dele disseste: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Imploramos-te do íntimo do nosso coração que abençoes as crianças e guies estas crianças da tua igreja pelo teu Espírito Santo, para que cresçam na graça e no conhecimento da tua palavra. Protege e defende-as contra todo perigo e dano, enviando teus santos anjos para guardá-las. Que os pais se ocupem na formação e educação espiritual, educação na fé de seus filhos. Que os pais tenham forças para insistirem, para não desistirem dos seus filhos, porque são um grande presente que tu deste a cada um de nós. Gracioso e bondoso Deus, entregamos a vida do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos, dos avós, enfim, de toda a família, entregamos a ti, Senhor, porque tu és o Senhor de todos os que em ti confiam. E queres que muitos mais venham a conhecer-te, que muitos clamem a ti como a mulher cananeia ou Ciro-fenícia, como diz o nosso texto do Evangelho. Ó Cristo, tu que ouviste a mulher, ouve também o nosso clamor. Em teu nome, nosso Senhor e Salvador, que és Deus com o Pai e o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Confessamos ainda nas palavras do Credo Apostólico a nossa fé no Deus triuno. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oramos ainda em conjunto a oração que Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Se você quiser se inscrever, faça-o, pois estará recebendo mensagens semanais que forem sendo postadas em nossos arquivos. Fique com Deus. Até a próxima semana.